Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós continuamos no capítulo 17 do romance de Alfredo e no programa passado nós comentamos sobre, aliás foi o programa todo, né, sobre a questão da alma gêmea, que é uma questão que gera muita discussão entre entre os espíritas, né? E aí, por que nós comentamos? Porque o André Luiz se surpreendeu que o Aniceto e o Alfredo e a Asmália não viviam juntos ali no posto de socorro. Ela vinha periodicamente para ajudá-lo, ter com ele. E depois nós vamos saber por quê. E o André Luiz fica surpreso e aí ele explica. A gente não tem ainda a aventura de ter a felicidade, a união definitiva, né? E aí, dizendo que ela e ele têm o divino compromisso da união eterna. Quando ele fala isso, a gente colocou a situação da alma gêmea. Fomos nas questões 299 do Livro dos Espíritos, 298 e 299, em que os Espíritos vão explicar a Allan Kardec que não existe metade eterna, e a partir e o termo metade eterna é inexato, logo o exato é alma gêmea. Mas fomos também no livro Consolador, na questão 323, 324, 325, e uma nota importantíssima, ler a nota de explicação do Emmanuel desse livro Consolador, porque essa explicação foi dada porque duvidaram da resposta que o Emmanuel deu através do Chico. Duvidaram ou do espírito ou da filtragem mediúnica, no caso do Chico. Porque o Emmanuel vem dizer que sim, nas questões do Consolador, que existe alma gêmea no sentido de que uma foi criada com a outra e uma automaticamente se eleva mais do que a outra e a outra se aspira, porque é o livre-arbítrio, né, de um ou de outro. Então, periodicamente uma vai estar mais adiantada que a outra. E como uma aspira a viver com a outra, como é o caso do Alfredo com a Asmália, vai fazer de tudo, vai enfrentar os obstáculos para um dia poder ter essa união perene com a outra. Só que o Emmanuel vai explicando, os espíritos também, a Tereza leu a Revista Espírita do ano de 1858, e dizendo que quando chegarmos a um nível evolutivo tal que a gente não comporte mais essa necessidade de ter um apoio de uma pessoa, a gente já vai abranger a humanidade inteira. Demos o exemplo do livro Renúncia, em que Alcione e Pólux, almas gêmeas, o Pólux está numa condição de tormento íntimo muito grande, ele está lá nos umbrais, e a Alcione está nas esferas resplandecentes, estudando, por exemplo, música em Sírios. E ela pede para encarnar para ajudá-lo. Só que quando ela encarna para ajudá-lo, automaticamente ela ajuda uma turma, uma pleiade, né? Vamos dizer, pleiade não, um grupo muito grande de pessoas, pelo exemplo que ela dá de vida. E é assim com o espírito superior. Tanto que, vamos dizer assim, o menos favorecido com a ajuda, com o comportamento dela, foi exatamente o Paulo, que não aceitou a ajuda. Muita gente foi favorecida e foi ajudada ali na história. É assim que acontece, e é isso que nós explicamos no programa passado. E agora vamos dar continuidade. Só lembrando que também a gente pontuou que a alma gêmea não necessariamente encarna como marido e mulher casados. Pode encarnar em qualquer situação afetiva, pode ser do mesmo sexo, isso independe. Vai depender, sim, da necessidade da união naquele momento. Certo. Então vamos começar a ler a partir do parágrafo 13. Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza, que é o Alfredo falando, né? Uhum. Aniceto conhece-nos a história. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças com benefício duplo. Aliviarei o coração, uma vez mais, contando minhas faltas,
E vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na Terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Então a gente já está vendo aqui um exemplo de um espírito na luta íntima pela sua transformação. Porque ele está dizendo assim, eu vou contar, porque a história que ele vai contar, ele é o algoz também, da incompreensão. A gente vai ver a história. Então ele vai falando, eu vou me sentir contente por falar a história aqui. Porque lembrar de novo as bobagens que eu fiz. Ele está dizendo isso. Primeiro que eu vou aliviar de novo meu coração, porque é aquela catarse. A gente tem os grupos aí na sociedade, por exemplo, o Alcoólatra Anônimo, os Narcóticos Anônimos, são grupos que se reúnem com a mesma dificuldade, mas que querem se melhorar. E ali exatamente funciona o quê? A confissão. O que está fazendo de errado, o que não está conseguindo, a luta pelo qual está passando. É assim que funcionam esses grupos, né? Então até aquela catarse, aquela coisa que você joga para fora. É exatamente o que o Alfredo está falando aqui, ó. Vou me aliviar o coração mais uma vez. E além disso, vocês vão ter um exemplo daquilo que vocês vão também encontrar nas incursões de vocês na Terra, né? Dizendo para ele que o que o André Luiz vai encontrar aqui, o André Luiz, lembrando que o André Luiz estacionou aqui no posto de socorro, mas ele está vindo à Terra para início dos seus trabalhos junto aos encarnados, né? Que é com os espíritos, a gente tem o trabalho dos espíritos constantemente em torno de nós. E aí ele vai encontrar esses exemplos do Alfredo, ele vai encontrar entre nós aqui. Mais uma vez evidenciando que os casos que a gente vê nas obras de André Luiz são o nosso dia a dia, que acontece conosco. Quando eu li esse parágrafo, duas coisas eu pontuei. Uma delas é o seguinte: a catarse é sempre necessária. O problema é quando a gente faz disso um hábito. Contar a mesma história para as mesmas pessoas o tempo todo, porque isso caracteriza uma vitimização. É muito complicado. Então, tudo bem que a gente deva contar, alivia, mas a gente não pode tomar isso como um hábito e de contar a mesma história para as mesmas pessoas. A gente tem que se vigiar, porque a tendência nossa é realmente nos colocarmos, né? A gente contar a história, mas tentando sempre nos colocarmos, né, numa desculpa pelo comportamento equivocado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, todos nós. E uma outra situação, eu pensei na questão quando Paulo, eu não sei em que carta, ele orientava que todos deviam se confessar uns aos outros, mas era confessar contando o problema, a dificuldade, não é? Mas não o tempo todo, como a gente já falou. O problema foi que depois, né, dessa orientação, a gente inventou o confessionário, aquela confissão auricular, que isso, quem vai nos dar notícia dessas primeiras tipos de confissões é no livro Renúncia. 50 anos depois, quando a Célia chega lá no mosteiro, né, nos 50 anos depois. Ela já começa a perceber que lá o diretor, que eu esqueci o nome agora dele. Pai Epifânio. O tal do pai. Marco lembra bem, devia estar por lá. O pai Epifânio. Epifânio começou já a instituir esse tipo de confissão particular, porque ele queria dominar lá o mosteiro, e aí cada um contando lá os seus problemas particularmente, ele ficava sabendo de tudo. E mais, de alguma maneira, melhor, ele manipulava as pessoas lá dentro. Mas a exortação de Paulo não era para isso. Era para a gente se confessar no sentido de aliviar, tipo uma terapia de grupo. Como é o atendimento fraterno na casa espírita, por exemplo. Isso, né? Mas esse é meio particular. Mas numa reunião, pelo menos na nossa casa, a gente tem uma reunião pública, que todo mundo fica sentado em círculo, todo mundo pega livro, e durante o estudo todos podem comentar, se quiserem dar um testemunho. Então a gente procura fazer isso, até porque a nossa casa é uma casa pequena. Isso favorece.
Claro, uma casa muito grande não tem condição de fazer isso, a não ser no grupo de estudo. Não, tem nos grupos de estudo você pode fazer isso. Isso é uma coisa muito boa, porque existem pessoas que às vezes não tem nem com quem conversar, com quem se abrir, ou às vezes vai se sentir mais seguro, né, na casa religiosa. Tereza, quando a Federação Espírita Brasileira instituiu o estudo sistematizado da doutrina, foi por inspiração de espíritos superiores para que a gente tivéssemos em nossas casas espíritas grupos de estudo, conforme a Tereza está explicando, todos na nossa casa a gente tem essa oportunidade de cada um ter o livro na mão, né, do que a gente está estudando. E aí não tem a pressa de terminar o capítulo, o parágrafo, comentar o que está ali. E aí nesse comentário, o que acontece ali é o nosso dia a dia. Ah, mas olha, engraçado, lá na minha casa aconteceu isso, no meu trabalho aconteceu isso e aquilo essa semana. A gente está fazendo uma confissão. E eu tive essa dificuldade. E no que o outro ouve que você falou que teve a dificuldade na situação, ele vai ter coragem de falar também. É claro, na medida do que ele acha que pode ser revelado. E aí vai se falando. Isso é a confissão geral nessa questão. E tem também mais particularizado o atendimento fraterno, que geralmente não, muitas vezes é feito por duas pessoas para uma. É o ideal, porque são duas pessoas a ouvir uma. Sim. E aí eu preciso, né? Então, um problema pessoal, a gente vai, conversa e tal, esclarece mediante a doutrina. Mas não é uma confissão auricular estabelecida por nós, somos reencarnacionistas, hein? Por nós lá no passado, para muitas vezes tirar proveito do que a pessoa está falando ali, interesse material e pessoal, não é? Porque foi o que a Célia estranhou lá no livro 50 anos depois. Quem tiver interesse, bem lembrado, né, pela Tereza, dá uma lidinha lá para ver quanta coisa lá, 50 anos depois da morte de Jesus. Não. É 140 anos. É 50 anos depois, dá 2.000 anos. É 50 anos. Mais ou menos no ano 140, 130 da era cristã, é isso. Por aí, né? Quando... Mas é pouco tempo, um século depois de Jesus encarnou, já estava essa confusão. Que como nós fizemos. Que pode, né? Que a gente já arrumou salseiro lá atrás, imagina, né? É isso, né? Então tá. Continuando então. Ele continua falando. Vai contar a história. Aí ele vai começar a contar a história, né? Sim. E a história, gente, a gente não adianta, a gente não vai ler a história direto, a gente vai ler pontuando, tá? Porque tem assuntos aqui que ele vai falar que a gente precisa pontuar. Ismália e eu guardávamos, então ele está contando a história enquanto eles eram casados na última encarnação. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitávamos a aventura. Só um pontinho aqui. Sempre vai ser assim. Toda vez que estivermos comprometidos no trabalho do bem, ou sentindo essa felicidade eterna, vão ter espíritos encarnados também, como é o caso que a gente vai ver, mas também vão ter, porque o encarnado que está fazendo, ele pode estar sendo teleguiado, mentalizado por espíritos que querem felicidades do casal, por não ter perdoado alguma coisa que esse casal fez no passado. Então, é o que Jesus fala, vigiai e orai. Então, a vigilância, o que é a vigilância aqui? No comportamento, nos atos do dia a dia, não é? A gente vai falar um pouco mais sobre família, casamento, isso tudo, né? Que é a vivência do dia a dia de um relacionamento. No entanto, os salteadores perversos espreitávamos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais. E, longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Então ele já está falando que ele era uma pessoa que mantinha a casa, mas ele não compreendia, ele não procurava compreender a real obrigação de esposo e pai, que não é só manter materialmente, é a questão do compromisso emocional, do compromisso pessoal para com a família. Tem uma página... Ele era relapso, né? Nesse sentido. Nesse sentido ele era. Que o ouvinte que está nos acompanhando vai falar assim, mas é isso mesmo, eu conheço. Isso sempre ocorreu por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Que, né, primeiro o bem para nós. A gente acha que está fazendo bem para o outro, mas primeiro está fazendo para nós. Tem uma página do Emmanuel,
intitulada Família, é do livro Pensamento e Vida, no capítulo 12 desse livro. Ele diz que a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial dos nossos reflexos, né? Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve, porque a família são aqueles reencarnados. A Joana de Anjos tem até uma frase, uma página muito bonita, dizendo: os inimigos queridos, né? Reunidos ali para um acerto de contas. Como é que você vai acertar a conta com alguém, tentar compreender aquele que te prejudicou, o que você prejudicou no passado, se estiver lá na China e você aqui? Deus coloca no mesmo ambiente. E um trecho dessa página diz assim: no grupo doméstico temos os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido. Então a gente tem no grupo doméstico a elevação e a alegria que a gente já conseguiu tecer, que a gente já conseguiu construir. Mas também temos as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino. Então, a memória do destino, quer dizer, o comportamento do passado que a gente teve com aquele espírito A ou B, ele vem na família agora e cria essa questão do constrangimento e da aversão. Aí ele continua, que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Então o trabalho e o sacrifício aqui é exatamente o que o Alfredo não fez, porque ele cumpriu com as obrigações materiais, mas não com as obrigações sublimes, que é o que o Emmanuel está dizendo aqui, ó. Paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior conturbada e infeliz. Então, o que os Espíritos estão ensinando a gente? E toda vez que a gente tiver a dificuldade, e vamos ter invariavelmente em família, vamos ter, para isso nós estamos reunidos em família para vencê-las, que a gente vai ter que trabalhar e se sacrificar na paciência e na humildade, colocando sempre esses dois fatores na frente, para que a gente crie novos reflexos espirituais. O que é isso? Nós somos espíritos eternos. Nós vamos desencarnar, mas a eternidade está aí. Nós vamos continuar. E o que a gente vai pensar é o reflexo daquilo que a gente conseguiu colocar dentro de nós, na nossa ideia nova de vida. Então, o sacrifício e a luta pela paciência, na paciência e na humildade, em família, ela vai refletir para nós ad eterno, a conquista que nós fizemos. Dá trabalho? Dá, mas é assim que tem que ser feito. Isso, ele não foi prudente, né? Porque é a orientação que Jesus nos deu, que a gente soubesse distinguir quando necessitávamos ser mansos e quando necessitaríamos ser prudentes. Ele, com relação, né, ao convívio familiar, ele não foi prudente. Agora, a gente também tem que ver que, graças a Deus, existe uma lei chamada Lei de Progresso. Porque se essa história foi narrada, né, para o André Luiz em 1944, na época da guerra, isso. Essa história foi vivenciada em 1800 e alguma coisa, não é? Porque ele já tinha se regenerado, porque a gente vai ver que ele, quando desencarnou, o Alfredo, ele não ficou numa situação boa, não. Então, o tempo já passou. Então, o que eu quero dizer? Hoje em dia, muitos homens já têm uma visão diferenciada do que seja um compromisso em família. Já começam a entender que devem ser bons exemplos para os filhos, devem participar mais da educação dos filhos, porque isso só era atribuído à mulher. O homem ficava totalmente de fora. Então, graças a Deus, até no caso, né, hoje em dia, já se dá a licença paternidade, para quando o bebê nascer, o pai também poder ficar um pouco, pelo menos alguns. Eu não sei se é uma lei para todos, mas alguns disponibilizam essa folga de uma semana também para adaptação do pai a esse espírito que está reencarnando. Então, as coisas, graças à lei do progresso e graças a Deus, né, e é sempre graças a Deus, porque a lei foi ele que fez,
a coisa está mudando, né? Está mudando devagarzinho. O marido já colabora com a esposa nos afazeres domésticos, né? E porque hoje em dia muitas esposas também trabalham fora do lar. E há um tempo atrás, só elas eram muito sobrecarregadas, mas a gente está vendo isso mudando, né? Devagarinho. Os homens já estão colaborando muito mais com as esposas e estão participando mais ativamente da educação. Lavar uma loucinha de vez em quando é bom, hein? Exercita, então, né? A humildade. Participar, ensinar a criança o dever de casa, que isso era tarefa só da mulher, certeza, né? A mulher que tinha que fazer isso. Mas a coisa está mudando. Isso que a Tereza está falando, na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Porque o laço de família é isso, essa união de compromissos, de entendimento do que vem a ser aquela junção ali. Até aqui na Rádio Rio de Janeiro, um tempo atrás, houve uma outra campanha assim, família, aperte esse laço, eu lembro disso, foi muito legal. E aí a pergunta é essa, e os espíritos respondem assim, uma recrudescência do egoísmo. Quer dizer, você, em vez de estar eliminando o egoísmo, está fortalecendo ele cada vez mais dentro de você. Se é o relaxamento dos laços de família, que é o que o Alfredo fez. Eu estou dando comida, e é aquilo. Comida a gente dá para porco também, não é? Trata dele no chiqueiro, direitinho. Lá em casa tinha dá um teto para ele. Dá um tetinho, tá, para depois até matar o bichinho e comer. Mas a gente dá comida para as galinhas, dá milho para depois matar e comer. Isso dá para bicho. Isso é obrigação, isso é notório, a pessoa tem que comer, tem que vestir, tem que estudar. Mas não é isso, não é só isso que eles estão falando, que ele está falando, né? Os espíritos estão explicando. Ele continua. Mais um pouquinho. Ismalha. Que eu me perdi. Ismalha, porém, era a providência da nossa casa. Ele só percebeu isso agora. Então ele percebe isso agora. E a gente vai sempre ver que dentro de uma família, quem está dentro dela, porque uma coisa é você ter a visão de fora, outra coisa é você estar lá na família. Você vai sempre ter alguém que é o norte, seria o norte ali da situação. E muitas vezes não é ouvida e entendida. Como a Tereza colocou, isso aqui deve ter sido final do século XIX, início do século XX. Aqui a família do Alfredo, né? Então era uma sociedade altamente machista, muito arraigada ainda no machismo, que a gente vem de muitas encarnações. Então o lugar da esposa era obedecer o marido, cuidar da casa e, claro, que a esposa é cuidar da casa, era o centro do lar, era que o ideal seria isso. E dos filhos acabou, e o marido forneceu o material. Essa era a visão que a grande maioria tinha, né? E no caso aqui, a Ismalha seria o norte da casa, né? Que ele está falando, né? Esqueci-me, contudo, de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício. E minha nobre e companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Então, são as provações que acontecem normalmente, porque estamos aqui para vencê-las, mas só que não vai dar para a gente comentar, porque o programa está acabando. Mas terminando com esse pensamento, estejamos nós bem na felicidade, vigiemos sempre, porque estamos aqui para vencer a nós mesmos no sentido das provações, não é? Que nos acontece, que é a colheita da nossa semeadura do passado. Sempre pensamos nisso, de que existe a injustiça, mas não existe injustiçado. Isso que o Espiritismo nos ensina. Agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, pela oportunidade de termos de vocês nos ouvir. Fiquem com Deus. Lembrando que nós hoje estudamos o capítulo 17 do livro Os Mensageiros. Mandando um abraço a todos os ouvintes de todos os lugares, né? Porque a gente sabe que a Rádio Rio de Janeiro ela tem um alcance até fora do Brasil, no exterior, então todos sintam-se abraçados e agradecemos muito pela audiência. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.